Recebemos uma pergunta aqui de um cliente, que eu acho que é uma pergunta bem interessante, né? Como que a gente identifica quando o gargalo é o vendedor ou é o anúncio? Uma ótima pergunta, né? Boa pergunta mesmo. Eu sou a Camila Sbruzzi Eu sou o Marcelo Ávila. e juntos somos da Sober Digital. Na verdade, a gente identifica isso principalmente quando o anúncio ele performa, né? E o cliente não tem o resultado esperado, né? Então, assim, a gente precisa sempre identificar aonde que tá esse gargalo realmente, né? Porque se o anúncio ele performa bem e a gente faz um funil até o WhatsApp, por exemplo, a gente tem que entender como está essa conversão, né, desse empresário lá, como é que está o atendimento, né, como é que está a abordagem, como é que está a experiência desse cliente quando ele entra em contato. Então, primeira coisa é saber se o anúncio está performando bem para ver se chega uma quantidade de lead suficiente qualificado para esse cliente. E depois é entender como é o atendimento, né, porque acredito que a maioria dos empresários hoje que fazem anúncios e não sabem ainda, às vezes coloca a culpa no marketing, né? Mas muitas vezes está na própria venda, né? Então, a gente, por experiência própria, já tem clientes que já aconteceu isso, a gente já identificou e que realmente a gente foi lá na parte do comercial, lá na ferida mesmo, né? E identificamos que o atendimento era pífio, né? Em relação a uma abordagem, né? E já tivemos várias experiências quanto ao. Acho que por isso que o acompanhamento comercial também do nosso trabalho ele acaba sendo um diferencial bem grande. Primeiro, porque a gente tem muita experiência em vendas, né? E segundo, para conseguir fazer essa correção, né? Então, desde clientes que a gente fez treinamentos e mudamos a maneira como o cliente era recebido na empresa, né? Então, assim, como que o cliente é recebido? Você oferece um café ou já serve o café e já leva? Tomei a liberdade de preparar um café para você. É muito mais fácil a pessoa já te dizer um sim depois que tu prepara o café do que você perguntar, né, para a pessoa se ela quer o café ou o chá, E que já é enfim. uma experiência diferente, né? Que aí já gera uma experiência diferente. Então, nesse acompanhamento comercial, a gente consegue identificar muitas coisas. Uma delas é o jeito que o vendedor também recebe esse lead. O que acontece na hora do atendimento comercial? Às vezes chegam alguns leads que não são tão positivos e o vendedor já naquela. Aquela mania já de botar Saco tudo no mesmo saco, cheio né? né, Sim. de daqui a pouco não valorizar aqueles leads que estão chegando e às vezes alguns leads ali no meio são leads que poderiam estar trazendo um resultado muito maior, mas que o próprio vendedor às vezes não acredita nele. Então a gente já viu mensagens de que copiava e colava, né? Era um olá, boa tarde, aqui é do comércio tal, tananã, seja bem-vindo, como posso te ajudar? Isso não é um atendimento de venda, isso é um atendente. Sim. Ok? Né? Não é um vendedor. Então, o vendedor ele precisa estar bem preparado para poder fazer esse atendimento também. E para ele estar preparado é uma responsabilidade do empresário, Sim. né? Que precisa dar treinamentos, suporte, acompanhar esse vendedor, né, para ver se ele está atendendo da forma ideal que tu espera para tua empresa, né? Então, assim, não é só contratar um vendedor, largar ele lá e seja feliz e espero que tu venda. Não é assim. Então, uma pessoa para ela aprender algo, ela precisa de ensinamento, precisa de ajuste, precisa de treinamento. Então, assim, precisa de muitos detalhes, né? Não é de uma hora para outra que a pessoa ouve uma vez e já sabe tudo. Não, Não é assim. e todos nós somos clientes, né? Então a gente sempre, né, comprar e a gente sempre quer ser bem atendido. Independente de onde a gente for comprar, principalmente quem trabalha com venda, né? A gente quer ser bem atendido. E a gente vê isso, né? Quando entra numa loja, entende, vê a experiência. Então, assim, hoje tem ferramentas, muitas ferramentas, que tu pode ver como é que tá sendo teu vendedor. Tem empresas de cliente oculto hoje que fazem esse trabalho, né? Então, assim, tu precisa entender como tá. Tu não pode deixar na mão o teu sucesso, por exemplo, do teu comercial, e tu não sabe, né, o que Na tá mão de outras acontecendo de pessoas, né? outras pessoas. Então, assim, é muito importante tu estar dentro da operação, entendendo cada vez mais como está sendo essa experiência do cliente quando ele entra lá. Hoje a gente sabe que funciona muito, né? Tem funis de venda hoje, né? Passando por uma landing page para qualificar mais, ou alguns outros funis que cada vez, né? Estão vindo outros funis, né? Para qualificar mais cliente.
Mas a gente sabe que, independente de qualquer coisa, tudo tá lá na ponta, que é a venda. Então, mesmo tendo funis ou não, tu precisa ter um bom atendimento. E é isso que a gente vê que as empresas estão pecando. É em treinamento, é essa qualidade. Então, assim, realmente a gente precisa estar aperfeiçoando, né, cada vez mais essa geração que tá vindo, que às vezes não entende o quanto é importante esse atendimento Que é uma mais geração humanizado. muito diferente É da nossa, muito né? diferente, Muito muito. diferente. E as pessoas que contratam hoje pessoas mais novas devem estar, algumas devem estar sofrendo. Não, a gente tem clientes que têm a rotatividade imensa. Exatamente. Imensa, de ficar pessoas a cada 6 meses, meio que num máximo ali já sai, 3 meses, que é o tempo de experiência. Então, assim, a rotatividade está enorme mesmo. Por falta de comprometimento, acho que também por falta de treinamento também do empresário, porque para a pessoa também entender tudo que tu precisa mostrar da tua marca, precisa de dedicação da tua parte. Precisa, e eu acho que a partir do momento que a gente puxa a responsabilidade para nós, né? Cada um puxa a sua responsabilidade, a gente consegue evoluir. E quando a gente coloca que só os funcionários não estão desempenhando tão bem, a gente não vai conseguir evoluir. A gente só vai evoluir se puxar a responsabilidade. Então, puxar essa responsabilidade em se dedicar com treinamentos, técnicas de venda, motivar esses funcionários, né? Criar Metas, né? Criar, tem tantas coisas que podem ser criadas, né, em relação para os vendedores se motivarem mais, né? exatamente. E, na verdade, as pessoas não têm, às vezes, isso, né? O empresário, né? Hoje em dia deixa rodando lá e a cada 10 que entra, vai vender para um e aí aquilo ali para ele daqui a pouco tá bom. E, na verdade, ele poderia ter uma conversão melhor, né? Então, eu acho que é muito essa questão, assim, que tem que ter esse cuidado mesmo, né? Então, esse é mais um episódio e esse canal é justamente para empresários que queiram crescer, se comunicar melhor no marketing, falar de vendas, de empresa em geral, né? Crescimento. Ajudar o empresário, né, em relação no dia a dia, a gente sabe que não é fácil as coisas. Então, segue, compartilha, manda para aquele amigo seu empresário aí que tá realmente precisando de alguns sites. Então, tá bom, tamo aí.